Mercado e consumo, com Ayana Freitas. Hoje a Ana vai falar para a gente sobre uma onda que está rolando de recuperação à justiça de empresas do varejo, né? E quais são as consequências dessas ações justamente na economia, no emprego em geral. Conta para a gente, Ana. Bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Roberto, aos ouvintes do Band News Station. Pois é, né? A gente está vendo uma onda aí de pedidos de recuperação judicial, alguns já aprovados no varejo brasileiro, food service também. Desde o comecinho do ano passado, 2023, para quem se lembra, a gente teve o caso emblemático das Americanas, né, que estão aí no processo de reestruturação neste momento, mas foi um caso emblemático, obviamente, porque é uma varejista que tem centenas de lojas no Brasil inteiro, além de atuar fortemente também no e-commerce. Tivemos recentemente, só para citar alguns casos, M. Officer de moda, que pediu, aliás, teve aceito o pedido de recuperação judicial em dezembro do ano passado. Em maio deste ano tivemos o caso da Polishop, a South Rock, que operava a Starbucks no Brasil, o Dia vendendo operações no Brasil, né, recentemente por um valor simbólico aí, de 100 euros. Enfim, vários fatores levando a esse cenário para o varejo brasileiro e para as operações de food service também, dificuldades ainda relacionadas à pandemia, a recuperação pós-pandemia ou a dificuldade de recuperação pós-pandemia, né? Muitas passando por reestruturação financeira, algumas com rombo, como foi o caso da Americanas aí, né? Um problema realmente ali de medição do caixa na época anunciado pela própria empresa. E, enfim, as empresas estão reestruturando aí, fechando muitas lojas, porque estão com foco também na geração de caixa nesse momento aí que está complexo para elas. E aí é muito importante, a gente tem uma reportagem hoje no Mercado e Consumo falando sobre isso, do nosso repórter Felipe Mário, que as empresas agora estejam nesse momento de readequar o modelo de negócio, né, ver o que o consumidor quer no fim das contas pós-pandemia, que tipo de loja faz sentido, que tipo de operação, como esses negócios podem ser mais rentáveis, porque... Enfim, primeiro que a economia não está crescendo como se esperava nesse ano, né? No ano passado, muitas empresas reclamaram, inclusive, muitos representantes de varejo, entidades que representam o varejo, reclamaram sobre a manutenção da taxa de juros da economia, taxa básica de juros, né? Que vinha caindo, e a semana passada o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu que, por enquanto, fica na mesma, né? O nível de confiança do brasileiro está aí estagnado, digamos assim, não está muito elevado, até porque temos uma questão de emprego também, e isso, obviamente, tudo isso tem consequência direta no varejo. O nível de confiança do brasileiro está baixo também, porque tudo isso que a gente está falando aqui, toda essa situação econômica que impacta essas empresas, tem relação direta com o emprego, né? Muita gente perdeu o emprego, muitas dessas varejistas demitiram centenas, milhares de pessoas, em alguns casos aí, para tentar justamente reestruturar esses negócios. Então, tem uma consequência direta para a economia, obviamente, né? Menos gente trabalhando, uma renda menor, consumidor com menos confiança e sem dinheiro para gastar também, e uma consequência direta para o consumidor também. O consumidor que ainda tem emprego desconfia na hora de, enfim, fazer compra, né, no varejo, não sabe como é que vai ficar a situação futura, se vai ter renda para cumprir por exemplo, se ele pega crédito, né, para pagar o seu financiamento, fica, enfim, mais inseguro, tem menos crédito no mercado, por todas essas situações também que eu comentei, e quanto menos crédito a gente sabe, juros mais altos, então para quem pega crédito está mais difícil também, e muitas vezes, e é o que a gente tem sentido também, os preços acabam subindo, porque tem menos variedade às vezes de produto nas prateleiras, tem menos competição, isso tudo acaba de um jeito ou de outro impactando no preço. Isso, claro, só para finalizar, sem falar das pessoas que perderam emprego e, portanto, perderam renda diante desse cenário aí complexo que enfrenta o varejo atual aqui no Brasil. Com certeza. Eu estava dando uma olhada na lista, Ayana, dessas empresas que fizeram demissão em massa. Você até citou M. Officer, né? Enfim, que fazia sucesso aí há uns anos. Polishop, por exemplo, também está nessa lista. Mas a gente está falando de má gestão ou também, né? Você citou um pouquinho, né? Mas de mudanças aí culturais que vêm na raiz desse problema no próprio mercado? Pois é, até o Eduardo Yamashita, que é CEO da Gouveia Ecosystem, um dos consultores aí mais importantes do varejo brasileiro, né? Ele comenta nessa reportagem que está no Mercado e Consumo hoje sobre essa situação, que na verdade é um conjunto de situações, né? Claro que há má gestão em alguns casos, mas há também uma necessidade de readequação para um novo momento de consumo, né? Do consumidor, do comportamento do consumidor, para essas gerações que estão entrando agora, o que elas querem, que tipo de produto elas querem, quanto elas estão dispostas a gastar com os produtos, estão dispostas a ir até onde, né? A investir quanto da sua renda na compra de produtos ou
comer fora, por exemplo, que é algo que muito mais gente passou a fazer pós-pandemia, pedir delivery para comer em casa, todos esses tipos essas mudanças de comportamento, né, impactam, consequentemente, impactam com certeza no jeito que as pessoas consomem, e impactam nas operações. Então, as empresas que demoram um pouco mais para entender esse comportamento do consumidor, digamos assim, acabam tendo mais dificuldade. Acho que é uma conjunção de fatores. A economia do Brasil também não está no momento tão bom assim, então tudo isso prejudica principalmente as empresas que não estão tão preparadas, possivelmente, aí para esse consumidor do futuro, não, do presente, né? Exatamente, do presente. Muito bem. A Ana Freitas sempre com a gente aqui, todas as segundas-feiras, trazendo informações, detalhes sobre varejo, hoje com um tema bastante importante. A Ana, na semana que vem a gente volta a conversar. Um beijo, até mais. Até lá, beijos. Beijo.